Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Já declarou hoje? Vamos lá? Se você não declarou, aproveita essa oportunidade. Neste momento, eu te convido a declarar comigo. Eu declaro na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus, que se cumpra todas as oportunidades, tudo que está dentro do seu coração, alinhado com o Senhor, para que você possa viver as melhores coisas do Senhor aqui nessa terra. Independente de nós estarmos aqui, nós somos o sal da terra, nós somos a luz desse mundo. Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus e que todos os dias ecoa essa voz para você. Já declarou hoje? Eu sou a Vivi Fernandes, você que chegou sintonizado aqui agora, estamos com o programa A Carta da Virada. Todas as quartas e quintas-feiras, às 19h35, nós estamos aqui, trazendo a melhor notícia da noite, a melhor notícia do dia, a melhor notícia da tarde, que é trazer o Evangelho para você, para nós, para que possamos nos alimentar. E nisso nós temos entretenimentos, temos vários convidados, inclusive hoje nós estamos estreando mais um quadro. E esse quadro se chama Café Espiritual, o Evangelho na Prática. Vem comigo? E com vocês o nosso quadro Evangelho na Prática com as meninas do café. Bora, voltamos aqui. Muito boa noite para você que está entrando agora na Rádio 102.1 Adore Mais FM. Você está no programa Carta da Virada com a Vivi Fernandes. E olha só, hoje nesse quadro, por que o Café Espiritual, o Evangelho na Prática? Porque esse é um nome de um programa que também já existe. São várias mulheres que hoje trabalham para o Senhor levando essa palavra. E exatamente não só colocando as palavras, mas vivendo e transformando isso. E hoje, para inaugurar esse quadro, eu estou com a convidada Janete Mamed. E ela aceitou o meu convite de estar aqui hoje junto com a gente para falar um pouquinho mais desse programa. E recebam elas aí com uma salva de palmas, gente. Olá, boa noite, graça e paz a todos. Eu sou uma das participantes do Café Espiritual, o Evangelho na Prática. E hoje vim aqui participar do programa com a Vivi Fernandes, né? E vamos falar um pouquinho aí do café. Só, me fala uma coisa, eu vou ter que contar para vocês, tá, gente? Que eu também faço parte desse Café Espiritual, esse Evangelho na Prática. Nós temos esse programa na rádio, é uma rádio só de internet, tá? A rádio da internet chama radioalelaba.com.br e a irmã Janete, ela já está também há bastante tempo junto com a gente. E por isso que a gente veio trazer essas informações aqui para vocês. E me conte uma coisa, há quanto tempo esse programa já existe, irmã? Este ano vamos fazer 5 anos. Já faz 5 anos? 5 anos. E me fala uma coisa, para que as pessoas entendam, fala um pouquinho de como é fazer esse café espiritual e qual que é a receptividade que você tem das pessoas ao longo desse tempo, para que elas possam entender um pouquinho mais essa essência. Qual que é a importância para você, para o Evangelho? Eu falo irmã, tá, gente? Porque não tem jeito, a gente conversa com minha irmã mesmo. Sim. Então, a importância é de falar da palavra de Cristo, né? Que alcançamos várias pessoas. Gente, não é só pessoas do Brasil, tá? A Rádio Lilaba, ela vai em todo o mundo. Tá internacional. Tá internacional. E é uma gratificação encontrar com as irmãs quando elas escutam, né, a Rádio Lilaba, e aquele tema mexeu com elas. Então elas falam, irmã, você falou para mim. Eu falo, não, foi Jesus que falou através de mim. Então é muito importante, é muito gratificante essa interação que nós temos com as irmãs, né, sobre o café espiritual. O café espiritual ele começou na pandemia, no finalzinho de 2019 para 2020, onde, né, tudo fechou. E ali nós começamos o nosso cafezinho espiritual online, pela internet. Ninguém podia ir para a igreja, Sim. né? Como é que a gente ia se alimentar? Foi. E aí começamos a fazer o nosso café espiritual. Começamos em 4 meninas, né?
permanece até hoje, glória a Jesus. E temos aí um grupinho de 10 meninas agora. Já estão em 10 mulheres, né? Sim. Meu Deus do céu. E isso foi acrescentando na vida das pessoas de uma forma que quando você acaba se entregando para fazer algo para Jesus, a gente também acaba sendo recompensada, né? Sim, muito, né? Porque Jesus usa a nossa vida e através disso ele nos abençoa. Sabe o que eu lembro? Tem uma das participantes que ela também vai ter oportunidade de estar aqui. Eu não vou falar o nome dela porque aí ela conta a história dela. Eu lembro que quando ela entrou pro Café Espiritual, teve essa oportunidade de entrar pro Café Espiritual, você vai saber de quem eu tô falando. Quando ela entrou, o Senhor falou no meu coração, agora ela engravida. Porque ela fazia tempo que ela vinha buscando a ter um filho junto com o marido, já era casada há muito tempo. Não deu 2, 3 meses, 4 meses e ela apareceu grávida. Então, assim, é muito mais do que só uma palavra. É uma entrega da nossa parte, né? É uma entrega de resultados, é uma entrega de o que o Senhor, o que nós aprendemos com isso e transformamos dentro da palavra. Lembra quando a gente queria combinar temas? Sim. A gente conseguiu? Não. Por que eu estou comentando aqui com vocês? Porque quando a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, quando a gente se coloca na disposição do Senhor, é Ele que age. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai fazer o café espiritual e desde domingo do pastor pregando, sai todos os cafés que não é combinado, o Espírito Santo fala com a mesma palavra com todas as mulheres, não é? É verdade. Conta um pouquinho, o que você acha dessa experiência que a gente vive sobre isso, sabe? Então, assim, é até engraçado, porque quando o pastor prega, aí tá todas as meninas lá no culto, com o caderninho na mão anotando. Quando vamos apresentar o programa, parece que foi tudo igual. Ah, elas combinaram, não é? Não. Porque a gente nem tem contato, né, durante Não. a semana, a gente só se encontramos no domingo. Então, o Espírito Santo usa tanto que vai falando de boca a boca. A mesma palavra, a mesma de palavra, formas de diferentes, formas de vivências diferentes. É uma coisa assim gratificante que você fala, uau. Se por um acaso alguém tem alguma dúvida, nessa hora não tem dúvida que o Senhor usou a gente, né? Sim. Fala pra nós aqui. Você que tá entrando agora, nós estamos aqui na Rádio Adore Mais, o programa Carta da Virada com o quadro Café Espiritual Evangelho na Prática. E hoje, carinhosamente, eu tô recebendo a Janete, que é irmã em Cristo, trazendo aqui que ela faz parte desse projeto maravilhoso que o Senhor nos trouxe, nos confiou. E eu ainda falo assim, é até Jesus voltar, né? A gente não pode olhar para trás nunca mais nesse projeto e nem em nada do Senhor. Me conta assim, de todas as programações que você fez, qual que mais ficou marcada? Seja ela em você fazer, seja ela em alguém falar o quanto foi importante, a repercussão. Você tem alguma assim? Eu tenho. Foi uma que eu falei sobre a mágoa. E uma irmã, né, que não vou citar o nome, claro, ela, na mesma hora que terminou o programa, ela me procurou e falou assim, nossa, você falou minha vida toda lá. Mas eu não sabia da vida dela, né? E ela falou, o Espírito Santo te usou e a partir de hoje eu vou ser diferente. Então me marcou, por quê? Porque eu falei, nossa, eu não sabia nada e praticamente eu falei tudo que ela precisava ouvir, né? O Espírito Santo limpou o coração dela e hoje ela está bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Você vê, gente, vocês estão nos ouvindo a importância de nós abrirmos a nossa boca, da nossa vivência. Às vezes você é cheio do Espírito Santo e você acha que você não tem nada para transbordar na vida de alguém. A gente está tendo voz em falando numa rádio, mas você pode ter voz no seu serviço. Você pode ter voz na sua vizinhança, dentro da sua casa. Não tenha timidez para poder falar do que o Senhor tem feito na sua vida. Tem uma questão do mundo que ele fala, se você está muito feliz, alguma desgraça vai acontecer. Está desautorizado em nome de Jesus. Conte sim as bênçãos que o Senhor fez na nossa vida. Já imaginou se quem tivesse sido curado, libertado, lá atrás com o Senhor Jesus não tivesse relatado nada? O que nós teríamos hoje? Nada. Entende? Então, nós estamos numa geração que nós podemos fazer essa diferença. Então, não fique quieto. Se Deus fez menor coisa que... Às vezes você acha que é a coisa muito pequena. Fale. Transmita. Fale o seu testemunho daquele momento.
Ah, mas se eu falar, depois pode acontecer alguma coisa ruim comigo, ou vai acontecer. Gente, esquece. Nós somos servos do Senhor, nós somos a luz desse mundo. Se você não se sinta, receba. Coloque isso em prática. Olha o que nós estamos transbordando aqui para vocês. É porque nós tivemos a oportunidade de dar voz. Mas volto a dizer, seja a voz na sua casa. Seja a voz no seu trabalho. Aonde você quer que esteja, seja voz do Espírito Santo. Seja a carta de Cristo. Esse nome, a carta da virada, não é por um acaso. Não é por um acaso. Então, revista do Espírito Santo para que a gente possa fazer isso. E compartilhando mais um pouquinho dessa rádio, me fala uma coisa, de que dia que ela funciona, qual os horários, pode falar o nome da rádio, não tem problema não, a gente está falando sobre ela, e o que existe público para todo mundo, né? A palavra do Senhor, ela tem que ser alcançada. Eu falo que nós somos os trabalhadores da última hora. E esse canal da internet, esse canal do rádio, é onde a gente consegue atingir e chegar em mais pessoas, né? Sim. Então, a Rádio Lilaba, ela vai no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, com o tema, né, Café Espiritual, o Evangelho na Prática. Então, ele vai ao ar todos os dias. Todo dia tem uma menina lá falando, às 10 horas. E olha só, você falou eu te fiz essa pergunta de ser qual que é o melhor, né? Qual que é o que mais chamou a atenção. Eu lembro que são várias, a gente tem bastante história, que 5 anos, né? Sim. Haja informação. Eu lembro de uma que eu fiz daquela música que é Amélia, Mulher de Verdade, e começou a tocar, eu falei assim, eu gravando, eu falava assim, meu Deus, o povo vai pensar, a irmã Viviane desvirtuou. O que ela tá colocando essa música aqui pra gente conversar? Mas foi para trazer uma verdade que no mundo tá muito perdido e distorcido da mulher. Né? A questão da mulher ter ido para trabalhar, ter ido para a rua, buscar os direitos, mas se confundiu muito. As mulheres, até as mulheres cristãs hoje, muitas vezes elas deixam de ser a mulher para tomar conta de tudo. E o que acontece? As casadas, os maridos acabam sem saber mais qual é a função deles. E esse programa me chamou muita atenção. E eu lembro que, se eu não me engano, eu falei nesse programa, a questão do marido e da mulher, né? Gente, se você tá lá, vai no supermercado, tem que pegar... Ah, mas meu marido não pega. Ué, deixa lá pra ver se ele não vai pegar. Ah, você tá punindo? Não. Tem coisas que é de homem. Tem coisas que é de mulher. Ele precisa saber que você precisa dele. Porque ao ponto de você fazer tudo, ele vai falar assim, pra quê? Não serve mais pra nada. Não é simplesmente pegar o peso, não é isso. É saber dividir as coisas que nós temos que fazer. Trabalhamos fora? Trabalhamos. Mas quando chegamos à nossa casa, nós somos o lado mais sensível, o Senhor já disse. Nós somos o lado mais sensível da história. Então, que possamos ser assim, mas na essência de servir a Cristo. Porque Jesus fala, né? Tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Não é? Sim. Agora eu quero te falar uma coisa. Qual que é uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para aqueles que talvez não estejam ainda nos caminhos do Senhor, ou que esteja precisando de uma palavra? O que você gostaria de acrescentar e falar aí para gente? Eu vou trazer uma palavra. Posso trazer uma palavra, Vi? 1, 2, 3, quantas então tá você bom. quiser. Vamos lá. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, no verso... Hoje eu tô com meu tijolão aqui, eu vou até entrar. Timóteo. Nós temos um áudio de um ouvinte pedindo oração. Uou. Se quiser, Pode passar? ok? Tá, Só você chamar. tá bom. É Pode 1 Timóteo, livro de 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 12. Tá. Pode ler. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, essa é uma mensagem que o Espírito Santo trouxe no meu coração hoje. Porque se eu estou aqui, foi o ministério que ele me deu. Então, é que nem você disse agora há pouco, né? Até que a gente parte desse mundo, ou que acabe, não sei, né? Um dia vai Até acontecer. Jesus voltar. Até Ou Jesus volta voltar. para todo mundo uma vez, ou ele volta para mim antes. Ou ele volta para mim antes. Então, a gente tem aquele dizer, né? Ou Jesus voltou antes para a irmã fulana. Então, ou que ele volte antes,
ou que ele volte para todos. Então, eu vou ler de novo para você entender, ó. E dou graças. Lembrando, Timóteo, para quem está ouvindo agora. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Quem diz que nós não temos um ministério? Sim. Todo mundo tem um Até ele ministério, não voltar. tem? Sim. E aí eu pergunto para você, qual é o seu ministério? Às vezes a pessoa escuta ministério, ela acha que só tem que estar lá em cima pregando no altar. É assim? Não. Claro que não. Eu, Janete, falando, eu tenho vários ministérios. Eu tenho o ministério infantil, eu tenho o ministério dos jovens, eu tenho o ministério das mulheres, né, do café espiritual. Tenho o ministério de esposa, então tenho vários ministérios. Então, gente, a gente não tem que se apegar a uma coisa A uma coisa somente. só. Né? A gente consegue fazer várias coisas. Com nossas habilidades nós colocamos, né, no Senhor. Agora, para fazer de qualquer jeito, gente, não, é alegre. É como se fosse para o Senhor. As pessoas, a gente sabe que é difícil lidar com pessoas. Tanto é que se você for ver tantas coisas na Bíblia que a gente tinha, principalmente no Novo Testamento, onde a gente faz muita recorrência, é a tolerância, é os frutos do Espírito, é o pagar o bem sem ser com o mal. Então, são várias coisas que nós temos que colocar em prática, né? Sim. Sobre isso, na nossa vida, na sua vida. E você que está entrando agora nós estamos na Rádio Adore Mais, 102.1 FM, no quadro A Carta da Virada. Nós estamos com o nosso quadro, que nós inauguramos hoje, o Café Espiritual Evangelho na Prática. E hoje nós estamos com a Janete. Ela carinhosamente aceitou o nosso convite e nós vamos trazer cada vez, segunda quinta-feira de cada mês, a gente vai trazer uma pessoa que é do Café Espiritual para trazer as experiências, trazer uma palavra. Você precisa de uma oração, você quer pedir uma oração? A gente tem um canal. Nós temos o telefone, você pode mandar no 11 98869 8500. 98869-8500. E as redes sociais. A minha rede social, entra lá, Viviane Fernandes 0. E qual que é a rede social do café, irmã? Nós temos no Instagram, né, o Café Espiritual. Temos no YouTube. Canal também, do YouTube. que é as Marias, né? Isso. E temos a Rádio Lelaba. Que você que quiser entrar pela internet, chama radiolelaba.com.br, ou você pode baixar um aplicativo, não tem? Isso. Ou a gente tem um aplicativo também. Então, a gente está aqui para quê? Para nos unirmos, para nós orarmos, para nós buscarmos sabedoria do Senhor. Nós falamos muito do Novo Testamento. Viviane, mas e o velho? Vai para jogar fora? Não. A inspiração aconteceu muito no Velho Testamento. Só que as coisas, elas se cumprem aonde? No Novo. Quando você começa a ler um livro, você começa a entender ele como? Já no final, não é? Então, para você entender o Velho Testamento, você precisa do Novo. Porque Jesus diz, eu sou o quê? O caminho. O caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E se Jesus não vem? Não tem o caminho. Fala pra mim. Você que tá me ouvindo aí. Se Jesus não vem na nossa vida, não tem o caminho. Então eu tenho que aprender de quem? De Jesus. É isso que a gente leva essa mensagem. É isso que a gente tem trazido, é isso que a gente tem alimentado, é isso que nós temos. Hoje em dia não se fala mais, é muito difícil falar da vinda de Cristo. Parece que é um terror. Mas dentro de nós, por que cristão? Porque é um sentido que nós vemos na nossa vida de imitar a Cristo. O apóstolo Paulo já disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E que você tenha esse desejo no coração de entender, de buscar. Porque ele dá as portas de verdade. Porque as coisas que nós estamos vivendo, nós estamos sabendo sobre isso. E agora acho que chegou... Opa, apertei demais aqui. Acho que tem uma pergunta aqui, né? É uma pergunta? Nós estamos chegando no final do nosso programa, mas eu vou colocar aqui a pergunta e tem um áudio de oração. Boa noite, a paz do Senhor. Peço libertação pela minha saúde, crise de ansiedade e depressão, problema nos nervos, dor no peito, infecção nos pulmões. Maria, você teve no nosso último programa. A gente colocou aqui, vamos orar por você novamente.
Helenice de Pirituba. Olha, gente, a gente escuta tantas pessoas, né, com a questão da ansiedade, com a questão de depressão. E infelizmente eu já ouvi dizendo assim, ué, mas não tem Deus? Peraí, gente. A gente tem o nosso lado espiritual, nós temos o nosso lado carnal. A gente precisa dos médicos? Sim, mas também o Senhor dos Senhores nas orações. Peço oração por meu filho, salvação e libertação dos vícios e de um relacionamento tóxico, de amizades erradas. Vamos orar agora no final do programa. Posso colocar o áudio? O áudio da Thaís. Pode liberar? O áudio da Thaís de Itaí Paulista. Thaís de Itaí Paulista. Pertinho de você lá, hein? Sim. Thaís. Boa noite, família da Rádio Adore Mais FM. Meu nome é Thaís, sou aqui do Itaim Paulista. Eu peço oração para que nessa noite nenhuma perturbação, nenhuma insônia, nenhum pesadelo tenha poder sobre o meu sono. Amém. Amém. Obrigada e fica com Deus todos vocês. Beijo. Amém. Vamos orar? Eu vou iniciar a oração e peço para que você encerre a oração junto comigo, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, Jesus Cristo. Pai, nós chamamos o Senhor neste momento, Pai. Nós apresentamos em oração essas pessoas que nos pediram agora. Eu declaro em nome de Jesus que toda doença seja repreendida em nome de Jesus. Que o Senhor possa colocar na vida de cada um, Senhor, a paz que excede todo o nosso entendimento. Eu declaro em nome de Jesus saúde para essa mulher que está pedindo a oração, Senhor. Essa noite seja perfeita e agradável na vida daquela pessoa que pede oração agora. A Thaís, você terá uma noite tranquila em nome de Jesus. Receba essa palavra. Pai, nós só temos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Seja repreendido todo o mal. Em nome de Jesus, eu declaro bênção, eu declaro cura. Porque assim o Senhor, como ministro da tua palavra, o Senhor nos deste autoridade para isso. Em nome de Jesus. Sim, Senhor Jesus. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, com essas pessoas, essas crises de ansiedade, meu Pai. Essa moça, meu Pai, que pediu agora, que tem perturbação no sono. Que o Senhor vá de encontro a ela, Senhor. E repreendo todo o mal que estiver sobre a casa dela, sobre a vida dela, sobre os filhos, sobre a família, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vai, meu Pai, de encontro com essas pessoas, aonde chegar, meu Pai, a nossa voz. Que não seja a nossa voz, Pai, que seja a sua voz soando nos ouvidos dessa pessoa, meu Deus. Então vá, meu Pai, de encontro, porque o Senhor sim é o nosso Deus verdadeiro, Pai. Então vá de encontro, meu Pai, dessas famílias necessitadas, dessas pessoas com depressão, com ansiedade, meu Pai. Vá, meu Pai, de encontro na vida delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor Jesus, essas pessoas abençoadas, curadas em Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Receba essa palavra. Coloque no seu coração sem duvidar. Porque Ele fará isso. E juntos a palavra diz que nós intercedemos um pelos outros. Receba em nome de Jesus. Irmã, obrigado pela sua presença. Logo quero você aqui de volta para a gente contar outras coisas que aconteceu no Café Espiritual. Convido todos vocês e eu declaro uma boa noite. Fique com Deus. Beijos. Até a próxima quarta e quinta-feira. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas. A Carta da Virada.